Boa noite, eu sou a Júlia E meu nome é Giovana. e nós vamos apresentar agora o trabalho final de laboratório de eletromagnetismo, cujo tema vai ser ressonância magnética. Os tópicos que a gente vai abordar nessa apresentação vão ser introdução, objetivo, funcionamento da ressonância magnética. A gente dividiu em conceitos, componentes, magneto, bobinas e imagem, simulação, conclusão, vantagens e desvantagens e referências. Introdução. Ressonância magnética é um método de diagnóstico por imagem com alta capacidade de diferenciar várias características dos tecidos biológicos. Sua aplicação se estende a todas as partes do corpo humano, explorando aspectos anatômicos e funcionais. A primeira imagem foi obtida em 1973 por Paul Lauterbur. É uma ferramenta fortíssima em relação às demais modalidades de imagem. Também a torna mais complexa, visto que são necessários entendimentos sobre eletromagnetismo, supercondutividade e processamento de sinais para sua aplicação. Essa imagem, aí à direita, é um rabisco do primeiro modelo da máquina feito por Lauterbur em um guardanapo. A ressonância magnética, ou MRI, é uma técnica de imagem médica usada em radiologia para formar imagens da anatomia e dos processos fisiológicos do corpo, tanto na saúde como na doença. Os scanners de MRI usam campos magnéticos fortes, ondas de radiofrequência e gradientes de campo para gerar imagens dos órgãos do corpo. A ressonância não envolve raio-x, que é o que diferencia ela da tomografia computadorizada. A ressonância fornece um mapa espacial do núcleo de hidrogênio em diferentes tecidos. Dessa forma, a intensidade das imagens depende do número de prótons em qualquer localização, assim como das propriedades físicas dos tecidos, viscosidade, rigidez, espessura e entre outros. A imagem à direita representa uma ressonância do cérebro de uma pessoa. E nela a gente consegue visualizar todas as camadas, desde o topo da cabeça até a nuca. O objetivo do equipamento é diagnosticar presença de tumores e câncer, infartos, inflamações ou infecções no cérebro, nervos e articulações, aneurismas ou coágulos nos vasos sanguíneos, fraturas ósseas e lesões nos órgãos internos. Ou seja, é o último recurso diante da necessidade de se definir um diagnóstico não encontrado anteriormente ou que não seja possível obter por outros meios, uma vez que os detalhes presentes nas imagens permitem a identificação de problemas mais avançados de forma não invasiva. Para introduzir o funcionamento do equipamento, podemos conceituar alguns tópicos que são importantes para a sua compreensão. Então, os campos magnéticos cercam materiais em correntes elétricas e são detectados pela força que exercem sobre materiais magnéticos, ou cargas elétricas em movimento. O campo magnético, em qualquer lugar, possui tanto uma direção quanto uma magnitude, ou força. Portanto, é um campo vetorial e é medido em Tesla. Quando uma partícula eletricamente carregada move-se, dá-se origem a um campo magnético. De acordo com as leis do eletromagnetismo, esse campo magnético origina-se da variação de intensidade do campo elétrico. Ressonância magnética. Esse tipo de ressonância surge quando se aplica um campo magnético estático e de alta intensidade aos núcleos atômicos. Em seguida, um campo magnético oscilatório faz com que os campos magnéticos dos prótons entrem em ressonância, emitindo uma radiação capaz de produzir imagens nítidas de diferentes tipos de tecidos. É um fenômeno físico de origem quântica, que surge em razão de uma propriedade presente em prótons e elétrons chamada de spin. O spin é uma espécie de campo magnético intrínseco presente em diversas partículas. Quando essas partículas são expostas a um intenso campo magnético externo, seus spins alinham-se de forma paralela ou oposta ao campo magnético externo, emitindo nesse processo uma pequena quantidade de energia, a qual pode ser detectada pelos modernos aparelhos de ressonância magnética. Componentes. As principais partes do equipamento são o magneto supercondutor. Por que supercondutor? Porque ele está imerso em hélio a menos 269 graus ou 4 Kelvin, 3 bobinas de campo magnético, transmissores e receptores de radiofrequência, alguns de 3 teslas. 3 teslas são 60.000 vezes mais intenso do que o campo magnético da Terra. Tem também de até 11 teslas. E o sistema receptor de imagem. Nessa imagem à direita, a gente tem a ressonância magnética, e dá para ver que tem um tubo na horizontal que atravessa o magneto
e através desse tubo tem um espaço que é onde o paciente se deita. Bom, como a Júlia já falou sobre os componentes, né, do scanner, podemos citar o magneto, que é considerado o coração do scanner, sendo o maior e mais importante componente em um sistema de ressonância magnética. Possui um campo magnético fixo de intensidade fixa, sendo comum estar na faixa de meio a 3 teslas. O ímã principal, o magneto, do aparelho de ressonância magnética, é responsável por alinhar e orientar os núcleos dos átomos de hidrogênio que estão presentes no nosso corpo. Ou seja, o ímã principal nada mais é do que o gerador do forte campo magnético. E quanto mais alto for o campo magnético, maior sua frequência e melhor será a relação sinal-ruído, conhecida pela sigla SNR, que se reproduz em uma imagem de melhor qualidade. Como somos formados por 70% de água, temos muitos átomos de hidrogênio no nosso corpo, e assim a maioria destes serão polarizados. No momento em que o átomo voltar ao seu estado natural, ele emite radiofrequências que serão detectadas pelas bobinas. Existem 3 tipos de magnetos: os resistivos, que consistem em muitas voltas ao redor da estrutura, o qual possui um valor extremamente elevado; o permanente, possui um campo permanente, contudo possui um peso elevado, dificultando sua montagem; e, por fim, os supercondutores, que é feito de enrolamento de fios pelos quais passa uma corrente que cria o campo magnético. Os fios são submersos em hélio líquido a uma temperatura de menos 269 graus. Então, a resistência do fio reduz de forma significativamente, reduzindo a carga total de energia necessária, tornando a operação viável, surgindo essa supercondutividade e gerando um campo magnético na bobina. Bobinas. Além da bobina principal, que é o magneto, o scanner tem 3 bobinas gradientes, uma para cada eixo. Aqui nessa imagem a gente tem a representação do campo magnético do magneto, que é chamado de B0. Nessa imagem da esquerda, a gente tem a bobina do eixo Z, né? E aí a gente tem a corrente fluindo em um sentido de um lado e em outro sentido do outro, que vai ficar sempre alternando o sentido aqui, provocando essa linha de campo magnético. E para a imagem ficar certinha, a aquisição da imagem, ou seja, a parte anatômica de interesse, tem que estar bem aqui no centro. E isso que eu falei para a bobina do eixo Z também serve para a bobina do eixo Y e do eixo X. E aqui uma curiosidade: campos gradientes mais intensos permitem visualizar menores estruturas anatômicas e também obter imagens mais rápidas. As bobinas gradientes são montadas dentro do magneto. A gente tem também as bobinas de radiofrequência, que são objetos e estruturas portáteis colocados no paciente que auxiliam na obtenção de sinais de ressonância fora do magneto, pois estes são muito fracos e sensíveis à interferência de fontes de radiofrequência fora da sala de exames. Aqui a gente tem um exemplo de um acoplamento no tórax, aqui no acoplamento no joelho e aqui da cabeça. Agora eu vou falar um pouco sobre a obtenção da imagem. A imagem gerada por ressonância magnética exibe padrões distintos dos tecidos biológicos. Em síntese, a imagem é uma exibição dos sinais de radiofrequência que foram emitidos e captados no processo de geração da imagem. Como foi explicado anteriormente, nosso corpo é composto por muitos átomos de hidrogênio, que são muito sensíveis à ação de campos magnéticos externos, e as bobinas da máquina, que são a fonte desses campos, conseguem alinhar, polarizar esses átomos. Portanto, o primeiro passo é orientar os átomos em paralelo a um forte campo magnético e, em seguida, excitá-los. O aparelho de ressonância magnética emite uma onda eletromagnética na frequência de cada núcleo de hidrogênio, mudando a direção do seu vetor de energia. Então, uma vez estando o paciente no campo magnético, seus núcleos ficam com a mesma orientação e geram um campo resultante pela soma vetorial de seus momentos magnéticos. Sobre este campo resultante, podemos atuar e gerar respostas mensuráveis. Após fornecer energia para os átomos, deve-se analisar a resposta, o comportamento deles dentro de uma estrutura normal e um tecido normal, obtendo assim o contraste. Tudo isso de alinhar e orientar os núcleos dos átomos é feito pelo magneto. Mas quando o hidrogênio volta a seu estado natural, ele emite radiofrequências que são detectadas pelas bobinas. 3 bobinas são necessárias para produzir uma variação linear do campo magnético ao longo de cada uma das 3 direções cartesianas. Essas bobinas são referidas como bobinas gradientes X, Y e Z, como está demonstrado na imagem ao lado. São responsáveis pela seleção de cortes, formação de imagens, codificação de fase e codificação de frequência.
Assim sendo, as bobinas gradiente X selecionam os cortes sagitais, gradiente Y o corte coronal e de gradiente Z os cortes axiais. Agora vamos explicar mais sobre o processamento de imagem. Começa com as bobinas de radiofrequência detectando o sinal do tecido através dos pulsos de radiofrequência e transmitindo para o espaço K, onde é feita toda a conversão. Para isso, o sinal é primeiro amplificado e em seguida é transmitido para um local remoto, a partir de eletrônicos, para formar uma imagem através de um processamento computadorizado. O computador é responsável pelo teste do sistema, exibição de imagens, funções de medição e, normalmente, recuperação das imagens. Além disso, o computador também conta com monitor de alta qualidade específico para a exibição de imagens radiológicas. Nossa simulação foi feita a partir dessa representação da máquina. Então, nós temos o espaço para o paciente, as bobinas gradiente e as de radiofrequência, o magneto submerso em hélio líquido e temos a isolação a vácuo, para diminuir a perda por calor do hélio com o meio ambiente. Todas as salas de exames precisam de uma cabine de radiofrequência, também chamada de blindagem de RF ou gaiola de Faraday. Esta consiste normalmente numa caixa de alumínio ou outro material similar e serve para evitar que ondas de radiofrequência externas entrem causando interferências na geração dos sinais e funcionamento da ressonância. A máquina que nós usamos como base possui as dimensões de 1,60 m de diâmetro externo, 70 cm de diâmetro interno e 2 metros de comprimento. Com essas informações, fizemos uma simulação utilizando o software QuickField e tentamos reproduzir ao máximo a situação dentro das limitações do software. E por isso não é possível desenhar as bobinas gradientes de radiofrequência exatamente como são, nem a representação dos 3 cortes. Portanto, para essa simulação, começamos definindo as dimensões da máquina. 2 metros de profundidade, o espaço de 70 centímetros no centro. As bobinas e o magneto são isoladas com o vácuo. E para tudo isso, nós criamos alguns blocos, que estão aqui do lado esquerdo, com as devidas características dos materiais e da máquina, como a constante permeabilidade magnética dos materiais utilizados, a corrente utilizada, próxima de 150 A, e também criamos os labels das fronteiras, definindo os potenciais. Após isso, utilizamos a função MeshGrid para fazermos as simulações. Nessa imagem, podemos ver o resultado da simulação, sendo o fluxo de densidade magnética representado pelas cores em uma escala de 0 a 4 teslas, e as linhas de campo magnético demonstrando sua característica rotacional. Do lado esquerdo, é possível visualizar as variáveis locais, que foram medidas exatamente no centro da máquina, onde estaria localizado o paciente. E é possível ver que o valor do campo é de aproximadamente 0,63 teslas, sendo esse um valor dentro do padrão esperado para a máquina. Como foi explicado na introdução, esse valor pode variar de 0,5 teslas até 3 teslas, sendo verificáveis na nossa simulação pela escala resultante, sendo que quanto mais próximo do magneto e das bobinas, mais intenso é, então mais próximo de 4 teslas será, e está sendo representado pelas cores mais quentes. Além disso, pelas linhas de campo, podemos ver alguns pontos no centro da máquina. Isso é devido à limitação do software, mas estão representando esse fluxo no eixo Z, como se estivesse entrando na tela. E esse campo que irá orientar os átomos de hidrogênio do corpo humano. Com o objetivo de buscar diferentes resultados para a nossa simulação, mudamos as posições e dimensões das bobinas gradientes, tentando representar os diferentes eixos, e com isso percebemos a mudança no campo magnético principal, suas linhas de campo e intensidade. Mas podemos concluir, a partir de todas as imagens, que temos uma grande influência das bobinas para a geração da imagem, pois variando-se o campo magnético de uma posição para a outra, podemos realizar os cortes necessários nas imagens para cada eixo. E como podemos ver, em todas as simulações temos esse fenômeno, representado pelas diferentes cores, sendo que quanto mais intenso for o campo, mais linhas de campo temos e mais forte é a cor que o representa. Além disso, devido a limitações do software, não temos uma representação perfeita das bobinas nos diferentes eixos, mas conseguimos ter uma noção do seu comportamento e os valores obtidos para a posição em que o paciente estaria localizado estão dentro do padrão real esperado.
Como foi demonstrado, nosso trabalho deu ênfase na bobina gradiente no eixo Z, uma vez que sua representação no Quick Field era mais viável, e com isso podemos desenvolver seus resultados. Como foi explicado, as bobinas gradiente têm variação de campo linear, sendo o campo dentro da bobina medido em Tesla por metro. Bom, e isso funciona pois definimos uma corrente positiva para um sentido e negativa para o outro, e assim produzimos um campo resultante linear, como demonstrado pelo gráfico ao lado, sendo que no centro o gradiente não contribui com um campo adicional, só há o campo B0. De acordo com essa reta vermelha, do lado esquerdo temos um campo negativo, ou seja, que é muito menor do que o campo B0, e do lado direito temos o contrário. Se temos um vetor de magnetização rotacionando de forma perpendicular ao eixo Z, ou seja, no plano XY, podemos dizer que ao longo dessa reta temos vários campos magnéticos de BZ e cada um produz uma rotação diferente no vetor de magnetização. Isso significa que esse vetor terá várias velocidades. Isso é representado por essa fórmula, em que o campo gradiente é o campo magnético mais a posição Z vezes o gradiente em Z. E a frequência é dada pela constante de giro magnético dividida por 2π vezes a posição vezes o campo gradiente. Bom, aqui temos um exemplo computacional que descreve o fenômeno da ressonância magnética feita utilizando o software MATLAB para 3 comportamentos diferentes. Temos espectroscopia de pulsos, uma precessão livre e oscilações de Thorne. Então, são 2 simulações dentro da frequência de ressonância e uma fora. Com isso, podemos observar que quando os átomos estão sujeitos a essa frequência, eles vão entrar em um estado de relaxação. E quando não tem-se a frequência de ressonância, os átomos não se orientam. Todos os parâmetros necessários estão nessa tabela, como os tempos de relaxação T1 e T2. Agora, para os resultados, as 3 imagens de cima são os comportamentos citados anteriormente e as 3 de baixo são a resposta do vetor de magnetização para cada caso, sendo os 2 primeiros respostas parecidas, mas opostas, devido ao sentido, né? Aqui está decrescendo, tendendo a 0, e aqui está crescendo, saindo de 0. E na última, não temos um estado de relaxação, que nem aqui como foi demonstrado nessas últimas duas, pois ela não vai tender a 0, diferentemente dos outros casos. Além disso, foi possível observar a defasagem dos componentes do vetor de magnetização ao atingirem o ponto de equilíbrio, após pulso aplicado. Portanto, o fenômeno da ressonância magnética está diretamente relacionado com a orientação e intensidade dos campos magnéticos, como foi demonstrado nas nossas simulações anteriores. Para completar, temos essa imagem que representa o efeito do campo magnético ao redor da máquina de ressonância, e por isso as salas devem ser preparadas para o seu funcionamento, uma vez que não desliga-se a máquina e as pessoas não devem ter contato com esse campo de forma frequente. Obviamente que quanto mais perto da máquina, mais intenso será o campo magnético. Por fim, podemos concluir que a imagem por ressonância magnética promoveu um grande avanço na medicina, no que se diz respeito a imagens encefálicas, devido ao alto contraste de tecidos moles e à possibilidade de cortes em qualquer plano escolhido. Este trabalho mostrou as bases físicas dessa modalidade de imagem de forma assimilável, proporcionando mais conhecimento a todos, dando ênfase no funcionamento do equipamento, demonstrando a função de cada componente e toda a teoria por trás disso. De uma forma resumida, a aquisição de imagens por ressonância magnética é constituída das seguintes etapas. O paciente é colocado no interior do magneto do equipamento, os núcleos atômicos do paciente se alinham ao longo do campo magnético aplicado, gerando um vetor de magnetização. Gradientes de campo magnético sequenciais são aplicados para a localização espacial dos sinais a serem adquiridos. Os pulsos de excitação são aplicados e os núcleos absorvem energia. Após os pulsos, passam a ocorrer os fenômenos de relaxação. Os núcleos passam a induzir o sinal de ressonância magnética nas bobinas receptoras. O sinal é adquirido e processado por meio da transformada de Fourier. A imagem é formada ponto a ponto numa matriz. Vantagens e desvantagens.
Vantagens: não utiliza radiação ionizante, as imagens podem ser adquiridas em 2 ou 3 planos, excelente contraste para os tecidos, resolução espacial da ordem de menos de 1 milímetro, diagnóstico de várias doenças malignas como tumores, esclerose múltipla, infecções, derrames e lesões, entre outros, baixo risco de efeitos colaterais e método não invasivo. Desvantagens: a aquisição de imagens ainda é lenta comparada ao ultrassom, mas é comparável com o PET. Tempo médio de duração dos protocolos de aproximadamente 30 a 40 minutos. Os scanners de ressonância são mais caros do que os de tomografia e de ultrassom. Implantes metálicos podem atrapalhar o exame. Algumas pessoas são claustrofóbicas e isso pode dificultar a realização do exame e é muito barulhento. Aqui a gente tem as referências da onde a gente tirou os dados do nosso trabalho. E obrigada!